Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os materiais que uma costureira iniciante precisa providenciar. Eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque num dos grupos de costura que eu faço parte surgiu essa pergunta. E aí muita gente deu sugestão do que tinha comprado, do que era bom, do que não era. E eu achei legal trazer a minha ideia aqui para vocês, tá bom? Então eu separei aqui o que eu acho que seria o mínimo que uma pessoa precisa adquirir. Aqui desse lado, eu separei aquelas coisas que tem a ver assim com o papel, que tem a ver com o molde. Então eu acho que a gente tem que ter coisas básicas do tipo lápis simples, caneta de várias cores, então tem uma preta, uma vermelha e uma azul, porque a gente geralmente desenha o molde a lápis e depois a gente usa a caneta para poder fazer as marcações. Então a gente geralmente faz o traçado principal de uma cor e marca algumas dobras, né? Ou marca a margem de corte de outra cor. Então é interessante ter várias cores de caneta. E uma borracha e um apontador para poder apagar, né? Se for o caso. Aqui tem uma tesoura separada que é a minha tesoura de cortar papel. O que acontece? Se você tiver uma mesma tesoura para cortar papel e tecido, com pouco tempo de uso, essa tesoura não vai estar mais valendo nada para poder cortar tecido. Então é importante que a tesoura de tecido só corte tecido. E aí é legal ter uma tesourinha então para papel, e essa é uma tesoura dessas escolares bem simples que custam aí R$3, R$5 no máximo. E isso aqui é uma carretilha de marcar papel que serve para a gente transferir, por exemplo, a pence de um molde para o outro, né, para poder fazer alguma marcação. Então essas coisas aqui são todas as que estão relacionadas a papel. E separado do lado de cá, estão as minhas coisinhas que estão relacionadas a tecido. Então, como eu já falei, eu tenho uma tesoura separada só para tecido. E aí, essa tesoura talvez seja o item que vale a pena você investir um pouco mais. Você vai achar tesouras de diversos preços. Essa não foi muito cara, mas é interessante você pegar uma tesoura de uma marca boa, com um bom corte. E tem alguns modelos que um dos lados dela é reto, assim, que facilita você cortar o tecido quando você tiver com o molde em cima dele. Então vale a pena investir um pouco mais. Essa não vai ser minha tesoura definitiva, eu ainda quero comprar uma melhor, mas acho que pro início essa daqui tá ótima, tá? Então, tesoura aqui. Essa aqui é uma tesourinha de arremate, né? Que é boa ter ali do lado da máquina pra gente ir cortando as linhazinhas, mas que também serve para um monte de coisas. Uma fita métrica, eu tenho até mais de uma, mas essa daqui eu deixei separado. Para quem tem uma mesa fixa para colocar a máquina, é legal pregar uma fita métrica assim na mesa para ficar mais fácil de medir o tecido. Aqui nessa caixinha eu separo um pouquinho de alfinete, assim, uma quantidade menor para o uso no dia a dia, para não ter que ficar pegando a caixa grande, porque a caixa desse alfinete acho que veio com 1000, assim. Então imagina se ela cai no chão e espalha tudo. Então eu prefiro separar assim uma quantidade menor para ficar mais fácil de carregar. Essa daqui também é um item que não é tão baratinho, custa uns R$10, assim. É uma caneta que escreve no tecido e apaga com calor. Então se você passar a ferro, ela apaga. Deixa eu ver se tem o nome dela aqui, ó. Aqui, ó. Esse nome aqui, ó. Friction, tá? Então é legal porque você pode desenhar no tecido, assim, sem medo de ser feliz, e depois você tem a certeza que vai apagar. Isso daqui é um abridor de casa de botão. Acabou que eu comprei esse, mas a minha máquina veio com outro que é mais afiado, então eu uso mais o outro. Fica dentro da máquina. Isso aqui é um pincel de maquiagem. Na verdade não tem muito a ver com costura, mas eu uso ele quando tenho que desvirar alguma coisa, tipo uma alça, por exemplo, que você precisa enfiar alguma coisa para ir desvirando, eu uso um pincel. Muita gente usa a tesoura. O problema é que a tesoura é pontiaguda e pode acabar rasgando o tecido ou descosturando. E esse pincel aqui, ó, ele é todo redondinho, então eu consigo desvirar, abrir bem a costura sem o risco de rasgar. E outra coisa que eu acho que precisa comprar são esses lápis de escrever em tecido. E aí é legal ter uma cor escura e uma cor clara, de acordo com a cor do tecido que você vai usar. Se for, por exemplo, um tecido preto, o lápis preto não vai aparecer, então você tem que ter um lápis claro para poder fazer também. E eles são baratinhos.
Algumas pessoas preferem o giz, também é bem legal, e algumas pessoas também marcam com sabonete, também é uma ótima ideia, porque quando você lavar a peça, aquela marcação vai sair. Bom, esses são meus materiais mais básicos e eu guardo todos esses aqui num daqueles estojos escolares que tem 2 zíperes. Então, num eu guardo essa parte do tecido e no outro eu guardo essa parte do papel. Eu organizo dessa forma porque eu não tenho um local na minha casa para ser o meu ateliê. Eu acabo costurando na cozinha. Então, eu tenho que trazer as coisas para a cozinha, costurar e depois guardar. Então, quanto mais organizado tiver, mais rápido esse processo. Mas se você tiver, por exemplo, uma mesa para poder fazer as suas coisas, você pode separar uma gaveta para cada uma, tá? Aqui, além desses materiais, eu tenho algumas outras coisas que ficam guardadas numa caixa. Por exemplo, eu tenho esses alfinetes aqui, que são com essa cabeça de estrelinha. Para algumas coisas ele é melhor, primeiro porque ele é mais longo assim, e segundo porque essa cabecinha, ela te facilita tirar e colocar o alfinete. Aqui é a caixa do alfinete comum, ó, que eu falei pra vocês, na verdade são 400, né? Esse é bem baratinho, é o alfinete mais barato que tem. Esse é um pouquinho mais caro, mas também não é tão caro. E o sonho de consumo é o alfinete de cabeça de vidro, que eu ainda não comprei, mas que é o melhor. Aqui eu tenho uma outra caixinha pequena que eu guardo umas miudezas. Tem uns botõezinhos, outra fita métrica, agulha, alfinete para poder passar elástico, essas coisas mais pequenininhas. E aqui dentro dessa caixa maior é que ficam umas outras coisas maiores. Então, por exemplo, as outras cores de linha, né? Na máquina deve estar a linha branca, porque é a única que não tá aqui. Cola de tecido, elástico, pedaço de viés, zíper, o meu alicate de botão de pressão. Isso aqui eu uso para fazer de lixinho, para ir colocando as sobras de linha, né? Que a gente vai cortando. Aqui é a minha almofadinha, que eu ensinei a fazer aqui no canal, almofada porta-alfinete. Então, aqui dentro dessa caixa, eu guardo essas outras coisas também, até mesmo essa caixinha vai aqui. Então, eu fico com essa caixa e com o lápis que eu falei, a bolsinha de lápis que eu falei pra vocês, tá bom? E uma outra coisa, e aí assim, claro que depende do que você vai fazer, né? Quais materiais que você vai precisar, mas eu trabalho mais com a parte de modelagem. Eu não trabalho tanto com costura criativa. Então, uma outra coisa que eu investi são essas réguas de modelagem, tá? Veio um conjunto com essas 4, essa grandona aqui, essa curva francesa, a régua de cavas e o esquadro. E eu comprei separado uma régua assim simples comum, tá? Porque dá pra usar essa aqui como régua, mas ela é muito grandona, então tem hora que isso aqui é uma coisa mais fácil. Então, para quem trabalha com modelagem, vale a pena investir num kit desse. Não é tão barato, esse kit eu acho que foi uns R$60, mas eles são de madeira MDF, então é uma coisa que vai durar para sempre, assim, não vai estragar, não vai quebrar, então vale a pena investir. Todos esses materiais que eu tô mostrando aqui para vocês, né, as réguas desse kit, mas todos esses materiais que estão aqui, eu comprei no mesmo dia e eu gastei pouco mais de R$100, tá bom? Exceto talvez essa caneta eu comprei separado, mas assim, com R$100 dá pra você fazer esse primeiro kit básico. Agora, por exemplo, se você trabalha mais com costura criativa, aí tem outras coisas que você pode adquirir. Por exemplo, aquelas réguas de mesa verdinhas, né, graduadas, que facilitam muito o corte do tecido, para quem faz patchwork, por exemplo, né, cortadores de tecidos circulares, que isso por enquanto eu ainda não adquiri, porque não foi minha necessidade, tá bom? Vocês acham que tá faltando alguma coisa, assim, de essencial nesse material? Quero saber a opinião de vocês. Escreve aqui nos comentários, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa seu like e se inscreva nesse canal. Até a próxima!